Oi, tudo bem? Sou o professor Zezinho Martins, da disciplina de Educação Física. Essa é a nossa 17ª aula e nós vamos falar sobre os exercícios físicos e a diabetes mellitus tipo 2. Antes, é importante a gente conceituar o que de fato é diabetes, né? É uma doença caracterizada pela elevação dos níveis de glicose no sangue, conhecido por hiperglicemia. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina, que é produzido no pâncreas pelas chamadas células beta. A função principal da insulina é promover a entrada da glicose para as células do organismo, de forma que ela possa ser aproveitada pelas diversas atividades celulares. Lembrando que a glicose é fonte energética, tá? A falta de insulina ou um defeito na sua ação resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, que chamamos de hiperglicemia. Então, a diabetes é uma doença diretamente relacionada ao que? À insulina. Que tipos de diabetes temos? Nós vamos falar dos dois principais, os mais comuns, né? Sabemos hoje que diversas condições podem levar ao diabetes, porém, a grande maioria dos casos está dividido em dois grupos, a tipo 1 e a tipo 2. Quem é a tipo 1? A tipo 1 é resultado da destruição das células betas pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células, levando à deficiência da insulina. Ou seja, na diabetes tipo 1, não produz insulina suficiente. Tá? Já na tipo 2, é diferente. Nesta forma de diabetes, está incluída a grande maioria dos casos. Nesses pacientes, a insulina é produzida pelas células beta-pancreáticas, porém, sua ação está dificultada, caracterizando um quadro de resistência insulínica. Isso vai levar a um aumento de produção de insulina para tentar manter a glicose em níveis normais. Quando isso não é mais possível, surge a diabetes. Então, assim, a diabetes tipo 2, o pâncreas produz a insulina, né? Só que a insulina, ela já não tem o efeito necessário para que essa glicose seja captada para o interior das células. Tá? Segundo o Dr. Matheus Dornelles Severo, do Rio Grande do Sul, a diabetes mellitus tipo 2 é a forma mais prevalente de diabetes, uma vez que está associada ao estilo de vida moderno, caracterizado por alimentação inapropriada e sedentarismo. O diabetes tipo 2 é cada vez mais frequente em nossa rotina. Lembrando, por que o tema da aula está relacionado ao diabetes tipo 2? Porque em diversas aulas nós já falamos da importância do exercício físico, na relação de prevenção de saúde, promoção de saúde e auxiliar em alguns processos, algumas doenças, no tratamento de algumas doenças crônico-degenerativas. Mas quando nós falamos de diabetes tipo 2, a prevenção dela, considerando que ela tem uma prevalência muito grande, ou seja, tem muitos casos, está diretamente associada à alimentação e aos níveis de atividade física. Tá? Por isso, é extremamente entender qual a importância da atividade física no controle da diabetes tipo 2 e na prevenção. A diabetes tipo 2, a insulina é um dos hormônios produzidos pelo pâncreas, como nós falamos anteriormente, que, entre outras funções, é responsável por fazer com que a glicose, o combustível das nossas células, seja devidamente captada. No diabetes tipo 2, a insulina não funciona direito, pois há uma resistência à sua ação. O resultado disso é o aumento dos níveis de glicose no sangue. O exercício físico regular é capaz de aumentar a expressão do receptor chamado GLUT4 nas células dos nossos músculos, responsável por puxar a glicose do sangue para dentro das células. Com mais GLUT4, a insulina, que antes funcionava mal, passa a funcionar melhor e a glicose baixa no sangue. Vamos lá. É a insulina que leva a glicose para dentro da célula? Não, não é a insulina. É o GLUT4, que é uma proteína que tem essa função. Acontece que o GLUT4 ele é acionado na presença da insulina. Então, na ausência da insulina, esse GLUT4 ele só vai ser ativado para pegar essa glicose e colocar para dentro da célula quando o corpo estiver em exercício físico. Ou seja, reduzindo os níveis de glicose na corrente sanguínea. Por isso que o exercício físico é importante não só para a prevenção,
como também para o tratamento dessa diabetes, porque ele consegue reduzir os níveis de glicose na corrente sanguínea. E o que caracteriza a diabetes tipo 2, como está falando aí, ela perde, qual é o termo? O corpo não reconhece mais a insulina como um fator predominante para a captação da glicose para dentro da corrente sanguínea, entendeu? A insulina vai estar ali, mas ela não vai desempenhar o papel dela. E o que acontece? Com essa deficiência no funcionamento da insulina, o pâncreas começa a produzir mais insulina, e não reduz os níveis de glicose e acaba desenvolvendo essa doença que é a diabetes tipo 2. Aqui tem um desenho explicando como funciona, né? Tá vendo ali? Na presença da insulina, o receptor de insulina, que é o glicose, que é o GLUT4, ele vai lá e pega a molécula de glicose e leva para dentro da célula e faz todo aquele ciclo de produção de energia que nós vimos nas aulas anteriores. Tá? Então a insulina é ela quem aciona o GLUT4 para ele transportar a glicose para dentro das células para a gente começar o processo de produção de energia. Bem, trouxe uma matéria aqui que fala o quão preocupante é essa doença, né? A diabetes, a obesidade e o sedentarismo fazem os casos dispararem entre as mulheres. Tá? Foi publicado no site da BBC em novembro de 2017. E fala assim, na última década, o número de pessoas com diabetes tipo 1 e 2 no Brasil subiu 61,8%, de acordo com os números do Ministério da Saúde. O público mais afetado são as mulheres. 1 em cada 10 estão diagnosticados com a doença. Maiores índices de sedentarismo e de obesidade fazem delas as principais vítimas da diabetes, afirma os especialistas. Não por coincidência, a obesidade saltou 60% entre 2007 e 2016. Hoje, 18,9% da população é considerada obesa, de acordo com os dados do governo. Você está vendo como é preocupante? Porque, lembre-se, a diabetes é uma doença crônica. Depois que ela desenvolve no teu corpo, ela não tem mais cura. Então, assim, hoje, com a qualidade da alimentação e com os níveis de sedentarismo, então, vem aumentando significativamente os números de diabetes no Brasil e no mundo. Qual a relação do exercício físico? Como eu já falei, o exercício físico regular é capaz de aumentar a expressão de um receptor GLUT4 nas células dos nossos músculos, responsável por puxar a glicose do sangue para dentro das células. Com mais GLUT4, a insulina, que antes funcionava mal, passa a funcionar melhor e a glicose diminui seus índices na corrente sanguínea. Ou seja, a prática melhora o controle metabólico tanto na diabetes tipo 1 quanto na diabetes tipo 2. Isso porque a atividade expõe a célula muscular a um trabalho e automaticamente essa célula começa a captar a glicose, independente ou não da presença da insulina. Tá? A atividade física tem um papel fundamental no tratamento da diabetes tipo 2. Junto com a dieta e as medicações, o exercício melhora o controle dos níveis de glicose no sangue, a sensitividade à insulina, aquilo que eu falei, porque a diabetes tipo 2, a tendência é diminuir a sensibilidade da insulina. Na presença dela, o GLUT4 fica mais ativo. Então ela melhora essa ação, o exercício físico, e diminui os fatores dos riscos cardiovasculares. Os exercícios físicos são capazes de reduzir peso, gordura abdominal, melhora os níveis de colesterol, além de ajudar a baixar a pressão arterial. Todos estes são conhecidos como fatores de risco para doenças cardíacas e vasculares, como infarto e isquemia. Ou seja, mais uma vez afirmando que o exercício físico ele atua diretamente no tratamento e na prevenção de doenças. Em resumo, a diabetes é uma doença metabólica que tem diversos tipos. Os mais comuns são tipo 1 e tipo 2. O sedentarismo e a obesidade são os principais fatores de risco para o aumento do número de casos da doença no mundo. A prática regular de exercício físico atua diretamente no controle dos níveis de glicose na tipo 1 e tipo 2 e na prevenção da tipo 2. Trouxe alguns números para a gente dar uma olhada aqui. 5% dos diabéticos brasileiros estão na faixa dos 15 anos.
já começa a ficar preocupante, porque isso acontecia mais velho. E como os hábitos alimentares dos nossos filhos hoje estão um pouco comprometidos, dos nossos irmãos, então isso há um aumento, né? 1 milhão de crianças e adolescentes brasileiras são diabéticos. 1 milhão. 75 mil menores com até 15 anos desenvolveu a doença todos os anos. Desenvolvem a doença todos os anos. 78 mil crianças desenvolvem ela todos os anos. Né? Maus hábitos alimentares e sedentarismo estão causando uma epidemia de diabetes tipo 2. Desta forma, a prática regular de exercício físico é um componente fundamental das estratégias de tratamento do diabetes tipo 1 e tipo 2 e deve ser enxergada como uma prioridade. Além de reduzir os níveis de sedentarismo e obesidade, atua diretamente na prevenção da tipo 2. Lembrando que uma boa orientação faz a diferença. Exige sempre um profissional habilitado para prescrever seu exercício físico. Trouxe uma atividade aqui do Enem. O metabolismo dos carboidratos é fundamental para o ser humano, pois a partir desses compostos orgânicos obtém uma grande parte de energia para as funções vitais. Por outro lado, desequilíbrios nesse processo podem provocar hiperglicemia ou diabetes. O caminho do açúcar no organismo inicia-se com a ingestão de carboidratos, que chegando ao intestino, sofrem a ação de enzimas, quebrando-se em moléculas menores, glicose, por exemplo, que serão absorvidas. A insulina, hormônio produzido no pâncreas, é responsável por facilitar a entrada de glicose nas células. Se uma pessoa produz pouca insulina ou se a ação está diminuída, dificilmente a glicose pode entrar na célula e ser consumida. Com base nessa informação, pode-se concluir que a diminuição da insulina circulante provoca um acúmulo de glicose no sangue, ou seja, hiperglicemia. Tá? Mais uma vez, lembrando, é importante mudar os seus hábitos, sair da zona de conforto e se mexer. Exercício físico é saúde. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, não esquecendo que essa aula e as outras estão disponíveis na plataforma Eduque. Até a nossa próxima aula.